Então, pessoal, vamos continuar. Nós vimos anteriormente essa questão da zona controlada, zona de risco. É muito importante avaliar isso antes de se fazer uma manutenção, tanto na parte elétrica, principalmente numa subestação, como é o nosso caso, nosso curso. E agora nós vamos ver a documentação necessária para essa atividade, tá bom? Primeiramente, pessoal, todo mundo que for trabalhar na subestação tem que ter o curso de NR10 CEP básico, tá? Que é um curso de 40 horas, e esse curso tem que estar atualizado, tá? É um curso que tem validade de 2 anos, então ele deve ser sempre feita a sua reciclagem. Então, na hora que você for verificar se você faz parte do CERN, se você vai gerenciar, ou se você tem uma equipe para fazer esse tipo de serviço, você deve, neste caso, ter, né, a NR10 CEP, e sua equipe também deve ter, principalmente quem vai desligar e ligar a subestação. Tá? Outra coisa muito importante é a ordem de serviço, pessoal. A ordem de serviço, ela deve existir não somente por uma burocracia interna, ela é feita para justamente você entender os procedimentos e alertar todos do setor, todo mundo do setor, todo do setor administrativo, setor técnico, até a concessionária, que vai estar esse procedimento bastante definido. Nós vamos verificar esse procedimento posteriormente. E além disso, você vai criar um planejamento ali com a ordem de serviço e que você vai poder verificar, por exemplo, uma fábrica em que você vai fazer a manutenção. Tendo a ordem de serviço, você já consegue programar essa manutenção dentro de outros setores, né? E aí, quem sabe, colocar um grupo de gerador de emergência para poder suportar essa carga durante o período de manutenção da subestação. Então, muito importante, é uma exigência da NR10, a ordem de serviço, em que ela deve ser assinada pelos responsáveis técnicos, pelo engenheiro responsável, pelo gerente, tá? Pelo SESMIT e pelo operador. Todo mundo tem que se respaldar, tem que se responsabilizar por aquele serviço. E todo mundo tem que estar capacitado para isso. O plano de emergência também é uma exigência para esse tipo de serviço. Para poder verificar, por exemplo, se o plano de emergência, principalmente, se você vai fazer uma operação da subestação enquanto o prédio, enquanto a edificação estiver habitada, né? Por exemplo, um condomínio. Você vai fazer uma manutenção da subestação, muitas das vezes no condomínio tem gente, né? Não é evacuado o prédio para você fazer a manutenção. Então você tem que ter um plano de emergência para poder fazer essa manutenção. E esse plano de emergência tem que ser seguido, né, de maneira à risca, para poder você identificar, por exemplo, no momento de um perigo, o que vai acontecer, quem que deve ser chamado, né, o que deve ser feito, né, quais os procedimentos de desligamento de proteção que devem ser realizados. Então, tudo isso deve estar dentro do seu plano de emergência. E todos os equipamentos, eles devem, pessoal, estar testados, homologados quanto aos níveis de isolamento. Isso vai principalmente para os operadores. Porque o que pode acontecer? Nós temos as luvas isolantes, os bastões isolantes, a vara de manobra, o tapete isolante, né, a bota, a roupa anti-chama e tudo mais. Então, todos os equipamentos eles devem estar testados, principalmente a luva, tá, a vara de manobra, os equipamentos que entrarão em contato com o ponto energizado. Eles devem ser feitos testes em laboratórios. Esse teste deve ser por equipamentos calibrados, tá? E esses instrumentos, né, esses equipamentos de uso pessoal, EPI e EPC, que são testados, devem estar de acordo com as normas, tá? Deve estar tudo validado. Por exemplo, se eu estou trabalhando com 13.8 kV, nós temos que testar os equipamentos em 15 kV. Alguns são testados em até 17 kV, tá? Para garantir aí a suportabilidade dele quanto aos níveis de tensão. Os testes têm que ser feitos anualmente e semestralmente. Muitas das vezes vale mais a pena, como eu vou falar posteriormente, substituir o equipamento, porque dependendo do valor do teste e da confiabilidade. Então vai depender de uma política interna da empresa. Mas você não pode fazer operação, fazer um trabalho de manutenção sem que os equipamentos estejam testados, tá? Porque isso vai garantir que realmente aqueles equipamentos
de isolamento que vão trabalhar com ponto energizado estão realmente dentro das normas e irão proteger o operador, tá bom, pessoal? Assim, dentro de uma subestação, principalmente quando você faz desligamento e religamento, são pontos críticos, e nesses pontos críticos você tem que trabalhar da melhor forma possível, porque aqui na subestação, quando ocorre um acidente, geralmente é um acidente que vai provocar grandes transtornos, né? Pode vir até ter vítimas fatais. Então você tem que entender que um serviço de complexidade, né? Principalmente pela rapidez que ele deve ser feito, com a qualidade e testes e tudo mais, e também é um serviço de alto risco para o trabalhador, tá? Então, de uma periculosidade muito elevada. Então, a gente tem que ter isso tudo amarrado, pessoal, porque até para entrar numa subestação a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não pode ter metal, não pode ter acessórios e tudo mais. Bom, pessoal, vou encerrar a aula por aqui. Nós vamos falar na próxima aula um pouquinho sobre alguns equipamentos, né? Equipamentos básicos que a gente vai precisar dentro de uma subestação. Então, até a próxima aula.